Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Confesse Podcasting. E eu sei que o nosso canal ele está completamente direcionado para fazer a cobertura desse universo de cultura pop. Nos nossos vídeos aqui, no histórico dos nossos vídeos, vocês podem conferir vídeos com críticas, com resenhas de séries, filmes, livros, HQs, enfim. O nosso canal ele está totalmente direcionado para fazer a cobertura desse universo de cultura pop. Mas devido aos acontecimentos que está acontecendo ao redor do mundo, mas principalmente o que está acontecendo atualmente aqui no Brasil, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo para esclarecer alguns pontos que está acontecendo que não é muito legal. Então se você quer saber do que se trata esse vídeo, acompanhe ele até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pessoal, o ano de 2020 ele não está sendo fácil para ninguém, de uma forma geral, no mundo inteiro está se enfrentando esses problemas da pandemia do Covid-19, que já afetou centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, vários governos se empenhando para descobrir uma vacina, para descobrir um tratamento. Se a gente vê relatos de profissionais ligados à saúde, está cada vez mais desesperador a situação que esses profissionais vivem, porque em alguns países já chegou ao ponto deles terem que escolher quem vai viver e quem não vai sobreviver. Na Itália, recentemente, os médicos e os profissionais de saúde estavam passando justamente por esse dilema. E eu cheguei a ver, você também, se você der um Google na sua casa, você pode conferir entrevistas de vários profissionais da saúde ao redor do globo terrestre, contando as dificuldades que eles estão enfrentando para combater essa pandemia. Esse ano de 2020 ele está tão atípico que a gente já enfrentou praticamente de tudo ao redor do mundo. A NASA, por exemplo, já divulgou esse ano ainda a aparição de alguns objetos não identificados que algumas pessoas estão alegando fielmente que são OVNIs e sobre a existência de extraterrestres. A gente está enfrentando essa pandemia de Covid-19, como eu estava comentando aqui com vocês, mas tem várias coisas muito absurdas acontecendo ao redor do globo terrestre. Na última sexta-feira, o americano George Floyd ele foi cruelmente assassinado por um policial branco em Minnesota. E enquanto a vítima gritava, falando que não conseguia respirar, o policial não tirou seu joelho do pescoço dele. O resultado disso são protestos que estão tomando conta de todos os Estados Unidos e de alguns países da Europa e provavelmente não vai demorar até chegar aqui no Brasil. Esses casos de negros inocentes que são assassinados por policiais nos Estados Unidos não é uma coisa nova. Isso vem acontecendo já há um bom tempo, já há algumas décadas, e as pessoas, os americanos, a população negra geral dos Estados Unidos, eles estão fartos de tudo isso que está acontecendo. Em contrapartida a todos esses protestos, a todas essas reivindicações que a população negra dos Estados Unidos está pedindo, o atual presidente Donald Trump está condenando os atos e os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, alegando e querendo taxá-los de grupos terroristas. E a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Mas infelizmente essa ação de policiais contra a população negra não é exclusividade dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente vê recentemente, praticamente diariamente, vários casos de operações policiais que acabam resultando em vítimas negras, principalmente nos morros cariocas. Além de todo esse caos que o mundo vem enfrentando, nós aqui no Brasil, além de enfrentarmos essa pandemia de Covid-19, estamos enfrentando uma crise política que não se via aqui já há alguns anos. Só para vocês terem uma noção, até a publicação desse vídeo fazem exatos 20 dias que nós estamos sem ministro da Saúde. Ou seja, nós estamos completamente jogados ao vento, porque diante de uma pandemia de proporções gigantescas, fazem exatos 20 dias que não temos ministro da Saúde. É o terceiro ministro da Saúde que pede demissão do governo Bolsonaro justamente por não concordar com a opinião particular do presidente. Opinião essa que vai contra todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Eu confesso para vocês que essa postura do atual governo não chega a ser uma novidade para mim, até mesmo porque todas essas polêmicas que estão vindo à tona hoje, que estão ganhando a luz do sol, elas permeiam a vida pública de Bolsonaro desde a época que ele era parlamentar. Se você der um Google aí na sua casa, você vai ver que ele é envolto em polêmicas há muito tempo. Ele já fez as mais absurdas declarações, desde apoio a torturador,
de declarações absurdas com relação a estupro, com relação a racismo, enfim. O nosso presidente atual é um compilado de coisas erradas. E eu não estou falando isso porque esse vídeo é uma questão de ser de esquerda ou de direita. Esse vídeo ele quer elucidar e jogar luz a fatos que são tão importantes para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento do Brasil. E na situação que nós nos encontramos hoje, não tem condições de continuar. E, infelizmente, todas essas polêmicas elas não estão restritas somente ao nosso presidente, mas também a alguns ministros, né, do seu governo, como a Damares, que é a ministra dos Direitos da Mulher. Ela faz declarações cada vez mais absurdas, sabe? O ministro da Educação, o Weintraub, que junto com o presidente também faz coisas assim muito absurdas. Enfim, o governo inteiro é um compilado de absurdos e falta de bom senso. É inadmissível que um chefe de Estado se porte como o atual presidente do Brasil. É impossível você aceitar isso de boca calada e ficar somente assistindo passivamente a situação de tudo que está acontecendo, de todo esse caos que está se instaurando no Brasil e não fazer absolutamente nada e nem expressar a sua opinião diante de tudo isso. Diante de todo esse caos que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, com essa pandemia, com o mercado de trabalho sendo cada vez mais escasso, com o desemprego aumentando, com a saúde debilitada que nós temos, uma coisa muito estranha está acontecendo diante de todo esse caos. Alguns protestos pró-governo Bolsonaro estão se disseminando pelo país e talvez o mais famoso deles é o que seja intitulado Os 300 de Brasília. E recentemente eles fizeram um protesto contra o STF, onde eles recriaram fielmente um protesto erguendo tochas e máscaras, onde é claramente inspirado na Ku Klux Klan americana. Se você não sabe o que é a Ku Klux Klan, é um grupo de extrema-direita ultranacionalista que chacina e já assassinou centenas de pessoas negras nos Estados Unidos. E o protesto deles, se vocês derem um Google aqui, vocês vão ver alguns vídeos. O protesto que esses 300 de Brasília arquitetaram contra o STF é visivelmente, praticamente, um plágio desses protestos que acontecem, dessas reuniões que acontecem da Ku Klux Klan americana. Além desse grupo que é intitulado Os 300 de Brasília, mais recentemente aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, houve outro protesto em apoio ao governo Bolsonaro, onde os manifestantes eles passaram a erguer bandeiras neofascistas. Para você que não sabe o que é fascismo, ele é um movimento político e filosófico que faz prevalecer os direitos de nação e raça sobre os direitos individuais. Talvez o movimento fascista mais famoso que nós conhecemos hoje em dia foi o de Benito Mussolini, que foi instaurado na Itália em 1922. E é justamente isso que nós estamos vendo nesses grupos de pró-Bolsonaro. Pessoas e manifestantes dentro do Brasil, um país completamente negro, completamente miscigenado, erguendo bandeiras neofascistas e fazendo apologia a símbolos fascistas. Gente, isso não é brincadeira, isso é um absurdo e a gente tem que parar isso imediatamente. Nós, como brasileiros, como nação, não podemos admitir que esses pontos, esses manifestantes e esses símbolos tão horrendos sigam em frente e ganhem a luz do sol como se fossem a coisa mais normal do mundo. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para vocês que o que eu estou fazendo aqui é apenas um desabafo de um cidadão brasileiro. Eu não estou erguendo bandeiras políticas, eu não sou petista, eu não sou comunista, eu não sou nada disso. Eu sou apenas um pagador de impostos que não está aceitando essa postura esdrúxula de um governo completamente incapacitado e desses apoiadores que estão levantando bandeiras e símbolos nazistas, fascistas, para fazer apologia a um governo que não está funcionando. Infelizmente, o nosso atual governo, ele deu vazão, ele deu voz a todas essas pessoas que estão erguendo essas bandeiras neofascistas, que estão fazendo apologia a esses símbolos nazistas, que está, enfim, todas essas pessoas que tinham esse racismo, esse preconceito internalizado, hoje elas se acham no direito de pôr para fora todos esses absurdos. Agora, a questão que não quer calar é até quando nós brasileiros, um país completamente miscigenado, de maioria negra, vamos ficar sentados assistindo todos esses desmandos do governo sem fazer absolutamente nada.
Os crimes que o atual governo está cometendo precisam ser contidos e principalmente precisam ser punidos de acordo com a lei, porque na situação que está, não dá mais para continuar.